É claro que esse é um vídeo muito difícil de fazer porque a gente vive tempos difíceis aí na política, né? Acho que nunca foi fácil, na verdade. Então já vou adiantar que o meu ponto de vista aqui é principalmente a respeito das propostas em relação aos animais dos candidatos. É claro que eu analiso também a questão da saúde, da educação, da segurança e outros itens importantes para o país, mas para mim importa muito o que os candidatos pensam a respeito dos animais e principalmente o que eles fazem a respeito dos animais, ou pelo menos o que eles pretendem fazer em relação aos animais. Eu já falei em outro vídeo, mas quero reforçar aqui que lá no Portal Vistas eu fiz uma lista com mais de 120 candidatos que entraram em contato dizendo que trabalham em favor dos animais, ou que pelo menos querem trabalhar em favor dos animais. Então essa lista de candidatos aí das eleições 2018 lá no Vistas não quer dizer também que eu conheço todos e que eu acredito em todos e que todos são confiáveis. Quer dizer única e exclusivamente que eles entraram em contato dizendo que querem trabalhar pelos animais, ou que já trabalham, enfim, que são candidatos pelos animais. Essa lista pode ser um ótimo começo para você que está completamente indeciso e não sabe quem vai votar, porque lá nessa lista você consegue separar por estado, consegue separar por cargo, consegue separar também se o cara é vegano ou não. Dá uma olhada nessa lista que tá bem interessante, deu um trabalhão danado, eu acho que você vai gostar e o link tá aqui na descrição do vídeo. Eu quero reforçar também que esses candidatos que eu vou falar aqui nesse vídeo são os candidatos preferidos meus, é uma opinião pessoal, não quer dizer de forma nenhuma que todos os veganos pensem assim ou que todos os veganos devam pensar assim. Eu vou falar de cada um dos candidatos aqui que eu escolhi com muito custo para colocar nessa lista, porque não é fácil realmente, alguns aí eu tive que pensar muito se eu colocaria ou não, e o que eu quero com isso é que você pense a respeito, pesquise sobre esses candidatos, se é que você já não tem o seu. É muito importante dizer também que o voto é um direito, você tem o direito ao voto, mesmo que todo mundo critique o seu voto. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou contra o Bolsonaro, mas se você é um eleitor do Bolsonaro, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou contra o Jair Bolsonaro, mas se você é um eleitor do Bolsonaro, eu te respeito, você deve votar nele, se você tá convicto disso, se você realmente acha que é o melhor pro país, vote nele, é um direito seu, se ele ganhar nas urnas, a gente vai aceitar, é uma democracia isso aí. Mas se você quer minha opinião, Bolsonaro não, jamais. Bom, vamos para a lista então. Para deputado estadual eu escolhi o Feliciano Filho, que é um deputado bem conhecido aqui do estado de São Paulo, né? Lógico, eu tô no estado de São Paulo, então alguns cargos aí eu vou falar que são relativos ao meu estado. No seu estado você procure aí um deputado que seja da causa animal local. O Feliciano Filho é um deputado que já demonstrou várias vezes aí que tá realmente na causa. Na verdade, ele começou como protetor de animais aqui na cidade de Campinas, por sinal onde eu moro, e se elegeu por conta da causa animal e trabalha exclusivamente para a causa animal dentro da Assembleia Legislativa lá de São Paulo. Ele é o autor daquele PL 31 que quer proibir em todo o estado de São Paulo a exportação de animais vivos, né? Aqueles casos dos bois que ficam lá nos caminhões e tudo mais. Ele é autor de diversos projetos, na verdade, aqui do estado de São Paulo em relação aos animais. E é um cara que eu conheço pessoalmente também, confio nele. Posso estar enganado? Posso. Sempre a gente pode estar enganado. Mas é um cara em quem eu posso chegar para cobrar alguma coisa, entendeu? É aquele tipo de relação, eu tenho ele no WhatsApp, assim, literalmente. Então eu consigo cobrar. É um político que eu consigo chegar nele. Então eu acho que muitas pessoas também da causa animal confiam nele. Então meu voto de confiança para deputado estadual esse ano, como já foi em outros anos, é do Feliciano Filho. Para deputado federal, na verdade, eu vou escolher uma deputada, é a Luli Sarraf. A Luli é a pessoa por trás daquele projeto muito antigo aqui em São Paulo que chama-se Celebridade Vira-Lata. Todo ano ela faz calendários com fotos bacanas de animais aí para adoção e vende esses calendários para poder fazer mutirões de castração, enfim, ela é uma pessoa da causa mesmo. E é a primeira vez agora que ela está se candidatando a uma vaga num cargo público e também uma amiga, é próxima, muita gente da causa animal conhece ela e confia, ela faz o trabalho sério, então eu acho que ela merece uma chance de ir pro legislativo para representar a causa sim. Então a Luli Sarraf tem o meu voto de confiança para representar a gente lá em Brasília. E vale aqui também uma menção honrosa que me causou uma dúvida aí se eu votaria na Luli ou nesse cara ou não, que é pro César Rocha, que é um vereador de Valinhos, uma cidade onde eu cresci, a cidade que eu adoro, e é um cara também da causa e ele também é candidato agora a deputado federal, e eu fiquei entre esses dois aí, então eu queria fazer agora a menção honrosa, mas esse ano eu vou com a Luli Sarraf mesmo. E para o Senado eu escolhi o Ricardo Trípoli, que ele já é deputado há muitos anos aí pela causa animal, né? Também a gente não tem muitas opções de senadores que falam pelos animais aí, né? Candidatos, pelo menos no estado de São Paulo, que eu conheço, a gente só tem o Ricardo
Eduardo Trípoli, então não foi muito difícil de decidir. Até porque também é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, é uma pessoa em quem eu consigo chegar se ele fizer alguma coisa lá que não me agradar ou que fizer mal aos animais. Isso também é muito importante, porque às vezes você coloca um político lá e você não tem como chegar no cara, sabe? Fica aquele negócio. Então pra mim assim, se eu conheço a pessoa e se eu consigo chegar nela pra cobrar depois de votar nela, já ganha uns pontos, né? Porque aí eu vou conseguir realmente perceber se aquela pessoa que eu ajudei a colocar lá tá fazendo realmente bem pros animais, né? E aí eu vou conseguir cobrar se não tiver. E para o cargo de governador aqui em São Paulo, eu vou votar na professora Lisete. Ela foi a única dos candidatos ao governo de São Paulo que aceitou fazer uma reunião com ativistas que eu conheço e confio da causa animal e se disse bastante aliada dessa causa, e se ela for eleita, ela vai estar conversando sempre com a causa animal. Infelizmente, os outros candidatos não demonstraram esse interesse, então eu vou ficar com a professora Lisete, que tem ótimas propostas também para a área da educação. Ela é professora, ela quer valorizar o trabalho dos professores, né, que hoje em dia, historicamente, é absolutamente desvalorizado. Então, eu acho que vale um voto de confiança para ela. O Márcio França, que é candidato aqui ao governo de São Paulo também, ele sancionou uma lei que proíbe a caça de javalis aqui no estado. Ele disse que São Paulo escolheu um lado, que era dos animais e tudo mais. Eu já estava decidido a votar no Márcio França, só que 2 meses depois, 2 secretarias dele se juntaram lá para colocar uma resolução liberando novamente a caça. Então ficou um negócio meio esquisito assim. Ele fala para a imprensa que é a favor dos animais e sancionou um PL que proíbe a caça de javalis no estado de São Paulo. 2 meses depois, as secretarias do governo dele vão lá e fazem um documento liberando de novo a caça aos javalis. Então achei um negócio meio esquisito. Ele já disse que vai sancionar o PL 31, aquele que proíbe o embarque de animais vivos aqui no estado de São Paulo, se ele for eleito ou se acontecer esse ano ainda. Ele já falou que ele é a favor da proibição. Mas eu fiquei pensando, será que isso é fachada? Será que isso é só para ele sancionar, sair de bonzinho e depois vir as secretarias e colocarem lá um documento de novo, uma resolução liberando tudo de novo? Então não sei, não senti confiança no Márcio França e até por falta de mais opções aí eu senti sinceridade pelo menos na professora Lisete e é por isso que eu vou votar nela. E agora eu acho que é o que vocês mais querem saber, né? Ir pra presidência tá difícil, hein? Bom, eu vou explicar então por que eu decidi votar no Cabo Daciolo. Zoeira, calma. Não foi não. Na verdade, a decisão aí para quem votar para presidente esse ano tá especialmente difícil, mas em quem a gente não deve votar eu acho que tá bem claro, assim. Jair Bolsonaro, na minha opinião, não deve ser eleito. Eu analisei todos os candidatos, mas não vou ficar falando aqui de todos, vou falar só dos principais, porque, né, enfim, o vídeo vai ficar muito longo. Mas lá no Portal Vistas eu coloquei todos aqueles que têm alguma coisa sobre animais no seu plano de governo. E por incrível que pareça, o Geraldo Alckmin tem alguma coisa sobre animais no plano de governo, o Fernando Haddad também tem, e a Marina Silva também tem. Com o Geraldo Alckmin eu não me identifico, então já descarto aqui, não vou votar no Geraldo Alckmin, a não ser no segundo turno. No segundo turno é outra coisa. Qualquer um contra Jair Bolsonaro eu vou votar, porque eu não quero que o Bolsonaro ganhe. Então se for o Alckmin, eu vou votar no Alckmin. Se for o Haddad, eu vou votar no Haddad. Se for o Ciro, eu voto no Ciro. O Ciro, aliás, também tem uma linhazinha lá sobre proteção aos animais no plano de governo dele, mas já adianto que não vou votar no Ciro, principalmente por conta da vice dele, que é a Kátia Motosserra, né? Que na verdade é a Kátia Abreu. Ela é conhecida como uma das maiores pecuaristas do país, aí aliada da agropecuária, assim, tá fechadinha com eles e eu não tô fechado com ela por isso, embora eu tenha ali alguma empatia com ele, gosto de ver as entrevistas dele, mas com Kátia Abreu de vice realmente não dá não. Eu decidi que vou votar para presidente esse ano na Marina Silva, da Rede, e no Eduardo Jorge, do PV. O Eduardo Jorge, que é um apoiador da causa animal, ele é ovo-lacto-vegetariano, ele foi candidato já à presidência em 2014 e ele tem feito declarações maravilhosas na mídia aí falando sobre abolicionismo animal e tudo mais, apesar dele ainda não ser vegano, dentre os candidatos eu acho que é o mais próximo do veganismo que a gente tem, assim, de longe na verdade. E a Marina Silva tem um discurso ambiental aí já de longa data, é um discurso com o qual eu me identifico muito. O que eu tenho contra os dois, tanto contra a Marina como contra o Eduardo Jorge, é que eles apoiaram Aécio Neves na última campanha. O Eduardo Jorge disse numa entrevista na Globo News que eles fizeram isso única e exclusivamente porque o plano ambiental, o plano de governo e a área ambiental do plano de governo do Aécio estava melhor naquela época do que a área ambiental do plano de governo da Dilma, então eles decidiram ali apoiar o Aécio naquela ocasião. Eu confesso que eu fiquei bastante decepcionado com isso, porque naquela ocasião o Aécio era o candidato do agronegócio, ele se auto-intitulava assim e fazia campanha desse jeito. E aí não faz o menor sentido a Marina ambientalista, o Eduardo Jorge, o vegetariano, apoiarem um cara que é do agronegócio, assim, declarado, assim, né? Mas enfim, 4 anos depois, não temos muitas opções aqui e eu quero votar em alguém nesse primeiro turno com o qual eu me identifique, pelo menos um pouco, porque muito já vi que não tem mesmo. Então eu vou votar nessa chapa. E mais uma vez, no segundo turno, se não for essa chapa, for qualquer outra chapa e tiver o Bolsonaro no meio, vai ser qualquer um que seja contra o Bolsonaro. Então se tiver lá o demônio Bolsonaro, eu voto no demônio.
demônio. Se tiver lá Deus e o Bolsonaro, eu voto em Deus. Só pra vocês entenderem, beleza? Então vai ser voto útil mesmo no segundo turno. Boa votação pra todo mundo, até terça-feira, um abraço, tchau!